Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast Copacol e hoje a nossa conversa é com o gerente de TI da Copacol, Tecnologia da Informação, Paulo Roberto Anzolin. Nós vamos ter aqui um bate-papo, falar sobre TI, sobre telecomunicação, como é feito o trabalho de TI na Copacol e como é feito também, no geral, um trabalho de TI, o que faz um profissional de TI. Paulo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fique à vontade. Obrigado, Xavier. Agradeço pelo convite. Falando de tecnologia da informação, né, de uma forma bem genérica e sem muita profundidade, a gente cuida basicamente do software e do hardware. Né? Então, tudo que envolve a parte física, computadores, links de comunicação, tudo que é necessário para que os sistemas funcionem dentro de uma empresa, a tecnologia da informação ela é responsável. Né? Então, a gente trazendo agora para a nossa realidade aqui na Copacol. Né? Então, hoje nós temos o nosso departamento de tecnologia da informação, 57 profissionais, né, distribuído em 4 equipes que nós temos. Então, nós temos uma equipe de infraestrutura, né, que é responsável pela parte dos equipamentos, gestão dos servidores, né, atualizações de segurança, essa parte de segurança da informação. Também temos um parceiro importante, que é uma empresa do grupo, que é a Constel Tecnologia. Então, hoje todo o nosso data center, que são os servidores onde todos os nossos sistemas rodam, estão, né, nos data centers da Constel, né, com todos os mecanismos de segurança, de backup, num data center redundante. Então, a gente tem um principal e uma configuração específica caso a gente tenha algum problema, localizado num outro prédio. E tudo isso ligado à parte de infraestrutura. A gente tem a parte de sistemas, né, que daí nós temos as equipes de analistas e desenvolvedores. Então, a gente faz todo o estudo e o planejamento de desenvolvimentos. Né? Então, a gente tem os programadores que desenvolvem parte das soluções que a gente usa na Copacol. Também temos uma equipe de Service Desk, que ela é responsável pela parte de atendimento. Então, sempre que algum usuário entra em contato conosco, seja por telefone, pelo sistema, com algum problema, alguma dificuldade... Passa por Helpdesk. Exatamente. O Helpdesk faz o que nós chamamos de atendimento de primeiro nível, né? Então, ele entende a demanda e direciona... Ele é a porta de entrada. Exatamente. Se ele consegue resolver, ele resolve, senão ele encaminha para o que a gente chama de segundo ou terceiro nível. E mais uma das equipes que a gente tem também extremamente importante é a equipe de projetos, e aí onde a gente tem o que nós chamamos de gestores de projeto, né? Então eles são responsáveis por conduzir o estudo, o projeto até a sua implementação. Organização de atividades, de cronograma, mobilização das equipes, atividades. Então muita coisa é construída, né, com a sinergia de todos esses times, né? Infraestrutura, sistemas, Service Desk e a equipe de projetos. Muito bem. Isso aí foi uma introdução do que a gente vai conversar aqui, falar sobre todo projetos, sistemas, todo esse trabalho que o TI da Copacol desenvolve para o bem da cooperativa, para melhorar a comunicação. Mas antes, Paulo, eu peço que você se apresente, conte um pouco da sua trajetória profissional para nós, de onde você veio para trabalhar na Copacol, onde você atuou, a sua experiência enquanto um profissional de TI. Ah, ok. Bom, eu sou nascido em Curitiba, né? Morei em Curitiba aproximadamente 30 anos, né? Comecei com tecnologia da informação há muito tempo, então eu sou analista de sistemas, né? Eu me formei na PUC Paraná, tenho algumas especializações também, e comecei trabalhando na própria universidade, né? Então, já no meu segundo ano de faculdade, eu comecei a trabalhar na PUC, trabalhei um pouco com infraestrutura, trabalhei com segurança da informação. Em 2005, eu tive a oportunidade de trabalhar numa cooperativa na região de Guarapuava, né, com segurança da informação. Depois eu passei para gestão de TI. Tive um período de 2017 a 2019 que eu não trabalhei com tecnologia, trabalhei num negócio próprio, e depois, em 2019, tive a oportunidade de ingressar na Copacol. Foi 2 anos aí, foi uma exceção. Exatamente. Fora da área. Exatamente. E na Copacol, como você se sente sendo um gerente de TI? Tudo passa por você, você acabou de falar que são 57 colaboradores
que estão trabalhando em projetos, sistemas, em toda a área de TI da Copacol. Como que é trabalhar com esse povo? Como que é ser um líder desse povo, desses colaboradores, desses profissionais? Então, a Copacol, ela conta aí com uma equipe de profissionais de tecnologia extremamente capacitados, né? Assim, a equipe que nós temos aqui são realmente profissionais diferenciados, né? Pessoas com bastante experiência. Claro que nós temos já um grupo de colegas que foram contratados mais recentemente. Pandemia, tivemos ali algumas situações, né, de oportunidade que alguns outros colegas identificaram no mercado. A questão do home office, né, que veio como um desafio em época de pandemia. Então, grandes centros, grandes empresas, hoje você consegue trabalhar em multinacional sem sair de Cafelândia, né? Então, a gente teve também a rotatividade de alguns colegas, mas assim, uma equipe realmente bastante qualificada, né? Extremamente comprometida. E eu digo que a posição do gerente, ela nesse ponto, ela é bastante simples, ela não é complexa. O que nós temos são bastante demandas, projetos, né, que a gente tem que encaminhar. A gente tem um propósito estratégico para a nossa TI, que é promover a transformação digital dos negócios da cooperativa alinhado à nossa estratégia. Então, assim, são desafios bastante grandes, né? A tecnologia, ela avança rapidamente, sempre tem novidade, e a gente conseguir acompanhar isso que é realmente o grande desafio, né? Então... E na Copacol, qual um trabalho de maior vulto que você considera até o momento desenvolvido pelo TI, ou projeto ou sistema, qual dele que se destaca para você? Olha, nós tivemos em 2019 para 20, acho que um dos pontos importantes aqui da evolução da Copacol, né, enquanto cooperativa, utilizando seus sistemas, exatamente, né, relacionado à tecnologia, que foi a nossa atualização do SAP, que é o nosso principal sistema hoje que a gente utiliza. Já utilizamos há mais de 2 décadas, né, então há mais de 20 anos. Nós tivemos ali um período em que a gente não avançou com algumas atualizações e tivemos, né, muitos desafios para trabalhar, para fazer essa atualização. Exatamente, a gente teve uma condição de um projeto de quase 1 ano para fazer essa atualização, totalmente remoto, né? Então foi bem em época de pandemia. Então nós tivemos algumas consultorias nos apoiando, mas tivemos muitos testes, as próprias áreas de negócio, né, praticamente todas envolvidas, e eu considero que foi um projeto de bastante sucesso, né, pela magnitude, pela complexidade. Essa atualização realmente foi uma etapa importante da nossa caminhada. E ela nos abriu algumas outras oportunidades através dessa atualização. Então a gente saiu, né, não entrando em termos técnicos, né, mas de um modelo de banco de dados que era tradicional de mercado para um modelo de banco de dados que executa em memória. Então a gente teve uma evolução de performance muito grande. Então algumas operações que demoravam minutos, elas passaram a ser realizadas em segundos. Nos abriu a oportunidade de avançarmos com mobilidade, com novas funcionalidades dentro do ERP. Então, assim, acho que ele foi um marco bastante importante nessa nossa jornada, que continua aí com... Os desafios não param por aí, né, Paulo? Exatamente. É que nem você falou, a tecnologia está avançando cada vez mais e cada dia um novo desafio. Exatamente. Nós temos trabalhado em alguns projetos, não menos importantes, né, mas principalmente a partir dessa grande atualização. Então, a gente avançou nos últimos anos e considerando, né, aí esses 3, 4 anos, mobilidade para a nossa força de vendas. Então, a gente trabalhou no desenvolvimento de um aplicativo mais intuitivo, né, com muito mais funcionalidades para apoiar nosso time de vendas que está aí nos nossos clientes. Mobilidade para os agrônomos, que passou a atender o cooperado diretamente na propriedade, a partir do seu telefone, na palma da mão, emitindo um receituário agronômico, assinando isso digitalmente, e isso já entrando nos sistemas da cooperativa. Trabalhamos na atualização recente, foi um lançamento agora que a gente fez em maio, né, no nosso evento aqui, que é o Copacol Agro, a revitalização do aplicativo do cooperado. É um aplicativo que foi desenvolvido internamente, a gente já utiliza ele há cerca de próximo de 7 anos. Fizemos toda uma reestruturação, né? Entrevistamos mais de 580 cooperados, entendendo necessidade, o que era bom, o que não era tão bom.
E a partir disso estruturamos essa revitalização, partindo com algumas premissas de segurança. Então a gente melhorar a segurança do aplicativo, toda uma reestruturação tecnológica, pensando nas etapas futuras que a gente vai ter. Uma interface gráfica totalmente nova, pensando em usabilidade, deixar o aplicativo mais fácil, mais simples, mais acessível. Operado. Exatamente. E com algumas funcionalidades novas que a gente conseguiu incorporar. Então também um projeto bastante interessante, principalmente para o nosso cooperado. Também temos o do colaborador, né? É outro desafio também. Do colaborador é um outro aplicativo que a gente também tem aí por volta de 6, 7 anos. E está já precisando de uma atualização também? Também com a mesma ideia, a gente avançar com questões mesmo de projeto. Segurança. Exatamente. Uma revitalização da interface. Esse projeto já está numa fase final de estudos, né? Então a gente ainda não iniciou ele efetivamente. Logo terá novidades, então. Exatamente. O colaborador vai ter novidades aí para acessar mais ainda as suas informações. Nós gostaríamos muito de lançar essa revisão do aplicativo ainda esse ano, né? Junto com a revisão recente que a gente acabou de fazer no aplicativo do cooperado. Exatamente. Paulo, é possível ver uma grande empresa sem um departamento de tecnologia da informação hoje? Não, de forma alguma. Existe uma dependência muito grande da informação, né? Até se fala, e isso se fala há muito tempo, a informação é o novo petróleo, né? Então, por óbvio, né, empresas precisam de sistemas, não tem como sobreviver sem um departamento de sistemas. Não tem como, isso já há muito tempo, né? E essa situação, cada vez ela é mais gera necessária. Mais dependência, exatamente. Então, o grande ponto é o quanto a gente consegue evoluir com essas novas tecnologias e ferramentas emergentes no mercado. Então, inteligência artificial, né? A gente já tem isso há algum tempo, mas ela recentemente evoluiu bastante, né? Tivemos a oportunidade recente também de, com parte da nossa equipe, fazermos algumas visitas técnicas em multinacionais. Fizemos uma visita no Vale do Silício, conversamos bastante com executivos de grandes empresas, né? Tivemos vários conteúdos técnicos, e o que me chamou a atenção de um dos executivos que está muito próximo o momento da gente conversar com um computador e não conseguir distinguir se de fato é um computador ou uma pessoa, né? Hoje ainda a gente percebe... Dá para saber, né? Principalmente nesses atendimentos... Mas isso é uma tendência de futuro. Exato, um futuro que está muito próximo, né? Então, como a gente traz isso para os nossos negócios? Nós já temos aqui atendimentos automatizados, né? A gente está entrando agora com o nosso saque também, né? Num primeiro atendimento sendo feito por um robozinho, né? Que a gente chama de bot. Então, primeiro contato, coleta de informações, a gente já faz isso de forma robotizada ou automática, né? Mas o quanto isso ainda vai evoluir. Enfim, daí para tratamento de dados existem, né, uma série já de ferramentas e conceitos bem mais modernos com relação a isso, né? Ciência de dados. Então, a gente também tem ferramentas de automatização de processos, que a gente chama ou conhece por RPA. Então, não no sentido de substituir a pessoa, mas de trazer uma condição, uma eficiência melhor em tarefas repetitivas, que você tem alguns padrões. Então, hoje é muito comum que isso aconteça em empresas, você usando a tecnologia para tarefas repetitivas, né? Então, é um caminho que ele se acentua cada vez mais na dependência da tecnologia. A automatização está, né, cada dia mais... Exatamente. O Paulo, a Copacol, além, é claro, desse departamento de TI muito bem conceituado e com profissionais capacitados, também conta com uma outra empresa de telecomunicação também, que é a Constel. Ela, além de ser uma empresa a qual a Copacol é dona, também presta serviço para a Copacol e para outras empresas. Vocês, sempre que a Copacol precisa, vocês têm também esse apoio da Constel aqui para desenvolver esses projetos? Ah, sim, sem dúvida. A Constel, como você mesmo mencionou, é uma empresa do grupo, mas também é um grande parceiro, né? Então, nós, Copacol, somos mais um cliente da Constel, né? Talvez um dos maiores clientes que eles têm. Mas, assim, sempre que preciso, todo o apoio, né? As equipes trabalham muito juntas, né? Existe uma sinergia muito grande. Tem que ter, né? Tem que ter, exatamente. E, assim, projetos, vou citar um exemplo recente agora, está sendo conduzido um projeto de realidade virtual,
né, utilizando realidade virtual, então óculos de realidade virtual, uma experiência totalmente imersiva, num processo dentro do nosso frigorífico, que é o refile da coxa de frango, né? Então, virtualmente você consegue ali exercitar, treinar, entender isso e receber informações. Então, qual que é a ideia principal? Você capacitar os colaboradores novos que estão entrando, antes mesmo que ele vá para a linha de produção. Então, você consegue virtualmente fazer com que ele tenha ali algumas atividades, pegando uma faca virtual, pegando uma coxa. Para quando ele chegar na prática. Exatamente. Então, esse é um projeto que está sendo conduzido em parceria com a Constel. A Constel ela tem atuado bastante numa linha de inovação, né? Então, com algumas parcerias de startups. E esse é um projeto em parceria com a Atual Meta, que é uma empresa que a Constel incorporou, né, pensando justamente em alavancar aí essa frente de projetos de inovação, utilizando tecnologia. Ofertando isso não só para a Copacol, mas também para outros clientes, né? Isso é para logo, não vai demorar muito a chegar, colocar em prática esse projeto. Não, esse aí já estamos em fase final de testes, já para... Então, isso mais é para a indústria de peixe. Para frango. Para frango. Esse para frango. Mas existem para refilar o frango. Existem outras... outros projetos também? Outras ideias, como a utilização de realidade virtual para treinamento em locais confinados. Né? Então, você descer num silo, descer numa moega, sem que você exponha o colaborador ao risco de estar naquele lugar fazendo o treinamento. Mais uma inovação, então, hein? Muito importante isso aí, né? A gente treina isso virtualmente, né? E depois o colaborador no desempenho da função, ele já passou por uma capacitação inicial. Ele não precisa treinar no local de trabalho, ele treina antes e já vai para lá preparado, né? De uma forma virtual, a gente consegue fazer essa imersão e que ele se sinta dentro de um local, de um espaço confinado, né? Obviamente que a sensação ela não é exatamente a mesma, mas ela já dá uma boa noção, né, de como que é o trabalho dentro desse local, né? Então, práticas de segurança, os equipamentos a serem utilizados, tudo isso no ambiente virtual a gente consegue simular. Também, é claro que as demandas não são só essas, né? Vocês têm também a questão de cartão ponto, tem as questões do mercado também, são muitas, né? Você poderia citar algumas aí também, além dessas importantes que você acabou de citar? Claro que todas são importantes. Então, a gente, se formos... para que as pessoas possam saber, né? De repente a pessoa vai no caixa do mercado, mas ele não sabe que por trás daquele ali tem um sistema, né? Que opera, que ele passa. Então é bom explicar para que as pessoas saibam também que ali tem o trabalho do TI, né? O TI está presente hoje em quase todos os setores, né? Eu diria que teria alguma dificuldade em dizer onde a gente não tem algum sistema rodando, né? Para que a atividade seja executada. Então, esse exemplo que você comentou no mercado, existe toda uma integração, né? Do funcionamento do mercado, desde a abertura de caixas, produtos que têm estoque, as vendas, emissão de nota, né? A parte do e-commerce. Tudo, né? Ali tem TI, né? Tudo tem TI. Na apanha de frango tem TI, porque a programação, os caminhões, a entrega de ração. Na pesagem do frango tem TI. Na pesagem, na fábrica de ração para produção. No resultado do frango lá para o produtor, ele pode acompanhar lá na propriedade, na palma da mão dele também, através de um trabalho realizado pelo TI. Exatamente. E aí a gente coloca isso no Então, sem TI tá difícil trabalhar, né? Tá difícil Quase impossível, né? Para nós é muito bom, né? Porque aí a gente tem a certeza que temos bastante trabalho, temos bastante projetos, né, já no nosso portfólio. Então, assim, a gente tem uma visão, vem construindo com as superintendências e a diretoria, uma visão de médio e longo prazo das nossas necessidades, quais são as nossas prioridades de negócio, para que a gente possa avançar com a tecnologia no mesmo passo. Então, a gente... utilizando muito do que eu comentei aqui, né, dessas tecnologias emergentes, todo esse suporte ao funcionamento dos negócios de uma forma eficiente para maximizar o resultado da cooperativa, né, melhor atender nossos clientes e melhor atender os nossos cooperados, né. Como que você vê o futuro da telecomunicação? A gente, assim, vem passando por algumas mudanças, né, nos últimos anos. Tudo cada vez mais rápido, tudo cada vez mais dinâmico, na palma da mão, né? E a gente hoje já faz praticamente tudo remotamente. Depois que venceu o prazo na palma da mão, você acha que vai para onde? Então,
Pro cérebro. Aos futurologistas que dizem que o próprio smartphone, até pela posição como a gente utiliza, né, de estar aqui... Na palma da mão, segurando. Já tem dias contados, né? Assim, muito em breve a gente já conta com algumas outras tecnologias, de algumas telas que elas são dobráveis, então você vai ter uma área maior aqui em relógio. Já existem, né, pesquisas e testes com chips implantados, então assim, esses óculos que... O homem vai se tornar uma máquina. Óculos que fazem, né, o que a gente chama de realidade mista, né, a gente vê o mundo real e também coisas virtuais, né, então assim, isso mistura, né, que é realidade aumentada. Então, assim, isso caminha muito rápido, né? Então, com certeza, até gerações um pouquinho mais antigas vão ainda presenciar acompanhar essas mudanças que vão acontecer aí em coisa de 5, 10 anos. Aí a gente tem, com certeza, mudanças disruptivas ainda nesse contexto, nesse cenário de tecnologia. Vamos falar agora a Copacol não é só Cafelândia, a Copacol não é só Nova Aurora, a Copacol está no mundo. Todo esse trabalho nas filiais de vendas, nos escritórios, é tudo de responsabilidade do TI, que faz todo esse trabalho, que coordena todo esse trabalho lá implanta esse sistema para que possa operar melhor, cada dia melhor. Então, nossos sistemas, eles atendem a todas as nossas unidades, né? Inclusive, nosso escritório em Dubai também utiliza em algum momento, né, os nossos recursos que estão disponibilizados aqui pela Copacol. Até um projeto interessante que também fizemos recentemente, relacionado ao comércio exterior, né? Então, a gente desenvolveu um portal para o nosso cliente, né, de exportação, né? Então, os nossos clientes de mercado externo, para que eles acompanhem toda a movimentação aqui dentro da Copacol, né? Tudo que foi comprado, títulos que estão em aberto, e, em especial, um item bastante interessante, que é a rastreabilidade do produto, né, que ele comprou, então, do container. Então, containers de exportação para a China, para Japão, ele pode acompanhar Europa. o processo, passo a passo do andamento da mercadoria. Exatamente, desde que a compra foi realizada. Sai daqui de Cafelândia, sai do CD. Todo o processo de embarque, seja daqui do CD, do porto, navio, por onde o navio está. Até o desembarque e até a entrega. Exatamente. Então, sistema a gente tem e chega a esse nível de controle. Então, todas as nossas filiais de vendas, as nossas filiais do Sudoeste, recebimento de grãos, tudo isso é interligado, né? Então, isso aí faz com que a empresa cresça cada vez mais, desenvolva e possa atender o cliente com mais agilidade, com mais pontualidade. Exatamente. Esse é o nosso principal desafio, enquanto área de TI e suporte aos negócios, né? É garantir que tudo isso funcione da melhor forma, né? Com a melhor performance possível. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, da nossa conversa. Você comentou que recentemente foi desenvolvido um trabalho gigantesco para que pudesse melhorar o aplicativo do cooperado, né? Antes da gente encerrar, gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para o cooperado sobre algumas funcionalidades que chamam a atenção e que se destacam no aplicativo do cooperado, no app. Perfeito. Então, eu entendo assim como uma evolução bastante importante que tivemos no nosso aplicativo do cooperado, questão de segurança, né? E é confiável. E a gente trabalhou para que nós nos aproximássemos muito mais a um aplicativo de banco, né, do que um simples aplicativo de consulta de dados. Então, a gente avançou nesse sentido, porque nas nossas próximas entregas, os próximos itens que a gente vai trabalhar no desenvolvimento, a gente quer disponibilizar ao cooperado a transação em si, né? Hoje você sinaliza pelo aplicativo a intenção de compra e venda. Isso, a gente caminha para que isso seja realizado diretamente no aplicativo, né? Então, a partir de uma cotação, você execute a transação comercial, né? Sem necessidade de ele estar presente na cooperativa. Sem necessidade de estar presente ou de interação com algum colaborador. Da própria propriedade ele pode fechar um negócio, fechar uma venda, uma compra. Exatamente. Então, a gente trabalha para isso. Então, nesses passos que antecederam a preparação do aplicativo para que a gente chegue lá, nesse ponto, a gente trabalhou bastante na questão de segurança. Então, hoje o nosso aplicativo faz o reconhecimento facial para login, faz o reconhecimento da digital. Criamos um mecanismo
né, de você confirmar a transação através do recebimento de um código, que a gente chama de autenticação de 2 fatores. Então, você se autenticou no aplicativo, vou fazer uma transação, ele envia uma mensagem para aquele celular com código, você tem que colocar o código no aplicativo. Então, isso são elementos de segurança. A gente possibilitou, nessa nova versão, a criação de contas de usuário. Então, o cooperado ele pode criar uma conta para o seu funcionário do seu aviário ou funcionário da parte agrícola, consultar algumas informações específicas àquele negócio. Então, o gerente de uma granja ele pode entrar, ver o fechamento do lote, ou ele pode solicitar ração, sem que ele veja os demais negócios. Sem ele precisar também de pedir autorização para o cooperado. O cooperado passa a gerenciar todo esses recursos. O colaborador também. A melhoria na visualização das informações, fechamentos, né, de lote, cotações, notas fiscais. A gente melhorou a questão da comunicação. Então, assim, a partir do momento que dê entrada em um romaneio de cereais aqui na cooperativa, o cooperado pode configurar o seu aplicativo para já mandar uma mensagem. Ele daí recebe uma mensagem assim que o romaneio é finalizado. Caminhão, placa, hora que entrou, peso, o quanto, exatamente, umidade peso, do grão, tudo. O que deu a classificação, quanto tem de como se ele desconto, estivesse lá na própria cooperativa, né? Exatamente. Então, o produtor do campo, óbvio, a gente tem algumas restrições de sinais, né? De sinal em alguns lugares, mas a partir do momento que o sinal ele exista, o caminhão deu entrada aqui, finalizou um processo de romaneio, o cooperado tem condições de receber no smartphone o que aconteceu, a carga que entrou e como que está a classificação, até por vezes para dar sequência na colheita. Exatamente. Então, pensando em ferramentas que ajudem o cooperado no campo. Ajude o cooperado e a cooperativa, né? Exatamente. Então, isso foram entregas agora dessas melhorias que a gente veio trabalhando, né, em conjunto com várias áreas aqui dentro da cooperativa, financeiro, agrícola, comercial. Então, assim, não é um trabalho só de tecnologia. Né? Envolve muitas pessoas, né? Muitas áreas envolvidas. E nosso objetivo é continuar evoluindo, né, de uma forma até mais rápida do que a gente conseguiu fazer nos últimos anos, para que a gente realmente tenha uma ferramenta que permita ao cooperado fazer essa gestão da propriedade, né, gestão dos seus negócios a partir do dispositivo móvel. Muito bem, Paulo. Obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Mas antes de encerrar, vou deixar um espaço para você concluir aqui a sua participação, comentar algo que de repente ficou pendente durante a nossa conversa ou algo que você queira comentar mais aí sobre tecnologia da informação. Olha, Xavier, agradeço muito pelo convite. Assim, para nós, né, que somos da área, acho que é muito fácil e muito gratificante a gente falar, né, assim, do que a gente faz. A gente acaba falando até com certa paixão, né? Esquece um pouquinho as dificuldades e realmente fala com paixão. Como a gente conversou um pouquinho, né, durante esse bate-papo, realmente são muitos desafios, né? A tecnologia, ela avança muito rápido, a gente tem que ter um nível de atualização, de acompanhar o que está acontecendo, senão a gente se torna obsoleto muito rápido. Mas assim, eu entendo que com a equipe que nós temos hoje, né, com a qualificação, o comprometimento, temos desafios claros, né? Então, o planejamento estratégico da Copacol, ele é muito claro no sentido do que a gente gostaria de ter, o que a gente precisa de ter. Então, o nosso desafio é conseguir sincronizar, né, o que a gente precisa e quando a gente consegue entregar, né? Então, vejo que a gente vem melhorando muito nisso, né? Óbvio, ainda a gente tem muitas coisas a serem feitas, temos vários projetos em andamento, né? Então, só nesse ano de 2023 a gente tem, no momento, 14 projetos sendo executados, projetos grandes, projetos menores, né? Justamente pensando em trabalhar essa questão da transformação digital, a gente cada vez avançar mais, né? Para que a gente tenha um ambiente com o trabalho favorecido de uma forma mais fácil. Então, a gente tem... Facilitar mais o trabalho. Exatamente, a gente tornar... ser mais eficientes, né? Utilizar a tecnologia para que a gente seja mais eficiente, para que a gente maximize resultado, para que a gente tenha uma melhor performance, a gente atenda melhor e atinja um dos objetivos principais, que é construir em prol do cooperado, né? Melhorar sua rentabilidade,
melhorar a rentabilidade da Copacol e assim garantir aí, né, que... Mais resultados. Exatamente, que com os sistemas a Copacol consiga, né, ir ampliando cada vez mais os seus negócios. Muito bem, Paulo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar com a gente desse bate-papo, dessa conversa, falar um pouco às pessoas que estão nos acompanhando sobre a tecnologia da informação, como funciona, né? De repente, muitas pessoas ouvem falar em tecnologia da informação, mas não sabem qual é o papel dela, qual é a função dela na execução das tarefas, né? Muito obrigado, sucesso para você nessa empreitada, como dizem, né? Nesse trabalho que tem que ser renovado a cada dia, tem que ser atualizado a cada dia, porque a tecnologia avança. E a você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. A gente volta na próxima semana com mais um podcast Copacol. Inscreva-se no canal Copacol Cooperativa no YouTube, aperta lá o sininho para que possa receber notificações das nossas novas matérias, dos nossos próximos episódios. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.